A série, o diferencial dela é que ela é toda feita num take só, né? Quando eu assisti o primeiro episódio, eu não assisti tudo numa tacada só, né? Eu assisti o primeiro e o segundo episódio num dia, depois o terceiro e depois o quarto. Ah, Fiz a sim. mesma Quando eu coisa. assisti, Eu vi numa tacada só, tudo. eu pensei que era só o primeiro episódio. Eu falei, caramba, é numa tacada só. Uhum. Que legal, né? Eu pensei que era só o primeiro. E aí depois eu falei, caramba, a série toda Sim. é numa tacada só, é num take só. Sim. Né? E depois eu pensei, deve... Porque tem vários filmes, várias séries. Não sei se vocês já assistiram 1917. Eu ia falar dele agora, eu tava pensando nele. Ele Sim, todo é num take take só que Sim. são takes falsos, né? Sim. Porque tem cortes, mas esses cortes são imperceptíveis. A série não. Tem até um episódio, é o segundo episódio que é na escola. O segundo é na escola. Que a câmera, quando o menino foge, o policial chega, né? Sem spoiler. Spoiler ou não? Não, já Spoiler. Spoilers já leves. Spoiler não A existe. série já foi, quem não É. viu. Mas, spoilers leves, nada que vai comprometer. Uhum. Então, nesse segundo episódio, tem a cena que o policial chega na sala e aí o menino olha pela janela e sai correndo. Ele pula a janela, Ele né? pula a janela. E a câmera passa pela janela e vai embora. Pula também, sim. E aí eu pensei, ali tem um corte falso. Né? É um take ali dividido. E aí depois eu vi no making off, não. Eles passam, tem alguém dentro da sala que passa, entrega a câmera na mão de outro cinegrafista e ele vai seguindo. Né? E até a parte, se eu não me engano, é nesse mesmo episódio que tá filmando, plano sequência, tudo, depois da corrida lá, e aí de repente a imagem começa a sobrevoar a cidade, Isso. filma a cidade lá de cima, demora um pouco, mostra tudo e desce pra filmar de novo, sem nenhum corte. Eu falei, caramba. Sim. Além de ser um assunto que é muito polêmico, os caras trouxeram não são inovações técnicas, mas aplicadas de uma forma nova. Né? Não, isso, não Então- são inovações, mas dessa forma não foi feito. Então, tem até um texto, né, de filosofia chamado Cinema, são 2 livros, Imagem e Movimento, Imagem e Ação, e é do Deleuze. E Deleuze ele fala que a imagem no cinema, ela causa, a função dela é causar algum tipo de afeto, tanto pela ação quanto pelo movimento. Então uma coisa interessante é que o primeiro episódio, como ele tá tentando sustentar um clima de suspense, né? Toda aquela polícia que vai invadir a casa de repente vai atrás de uma criança, e ninguém em nenhum momento fala por que aquela criança tá sendo investigada por aquela polícia, é para causar angústia, né? Ou para causar um certo afeto, você vai criar uma afeição por aquela criança. Porque nos primeiros momentos eu falei, o que será que tô fazendo com essa criança? Que violência que é essa? Entra na casa e destrói tudo. E né? outra, falando dos episódios, isso que você falou. Quando eu vi o primeiro episódio, eu não fui tão impactado. Porque, por exemplo, quando eu vi isso, eu falei, tudo bom, é na Inglaterra. Na né, Inglaterra. outro país, são Sim. outras leis, né? Sim, sim. Mas eu pensei, caramba, derrubar uma porta, entrar dessa forma por causa de uma criança, eu achei até debatido isso, né? meio A mãe exagerado. fala lá, né? Eu vou querer um advogado pra falar. E assim, né, a gente começou a falar aqui, mas, gente, a série Adolescência começa com a investigação de um crime, onde um garoto de 13 anos é suspeito da morte de uma colega de sala. E se desenrola em 4 episódios, né? E cada episódio tem o seu começo, meio e fim, são muito bem colocados ali, a função dentro da história. Isso mesmo. Né? E assim, por quê? Né? Por que isso acontece? Será que isso acontece? Sim. Você vê que tem um episódio da investigação, aí tem um episódio que mostra o contexto, a escola, aí tem um episódio da discussão, que é com a psicóloga, né? E tem o desfecho final, que é com a família, né? Que é só um episódio inteiro falando como é que a família tentou lidar com isso, né? E aí, assim, a gente pode entrar aí em vários meandros, né, do episódio. Eu tenho algumas críticas à série, Tem uma né? coisa que é muito interessante. Eu também. Muitas pessoas que eu vi falando sobre a série ficaram esperando um 5º episódio pra ver o julgamento do garoto, a punição. Pô, né? isso. Acho que isso foi um spoiler, mas tudo bem. Não, mas tem spoiler, Mas é assim, né? Sim. Eu não vi necessidade de um 5º episódio. Sim. Né? Porque todo mundo já sabe o que acontece. Fica aquele primeiro episódio com suspense, o segundo é a investigação, o terceiro fica aquela coisa explícita, aquela coisa amargurada, aquela coisa tensa, né? Que concentra tudo numa sala, 2 atores ali numa paulada.